Dúvida cruel: como comparar o rendimento de ativos de renda fixa que não cobram imposto de renda e outros que cobram o imposto de renda? Como saber qual que no fim das contas trazem mais dinheiro livre para o nosso bolso? É isso que você vai ver hoje, então vamos pro vídeo. Antes de começar esse vídeo, obviamente, eu vou pedir para você curtir este vídeo, porque é um conteúdo muito valioso para você, compartilhar com quem você acredita que quer ajudar, não vai compartilhar com quem você não gosta, porque essa pessoa vai se dar bem, compartilha só com quem você gosta. E se inscreve no canal para que você tenha acesso aos próximos conteúdos que vão te ajudar a investir melhor e alcançar sua independência financeira muito antes do que você tem a perspectiva agora, tá bom? Bom, primeiro, Gui, eu nem sabia que tinha ativos de renda fixa que eram isentos da cobrança do imposto de renda. Ô Gui, eu sabia, mas eu não sei como comparar. Bom, primeiro vamos ver quais ativos, os mais comuns, que cobram o imposto de renda e os que não cobram. Vamos fazer um embate aqui então, na verdade. A gente tem de um lado os ativos que cobram o imposto de renda, tá certo? E aí minha letra vai ficar meio feia, mas tudo bem, vocês vão entender. E de outro lado, os ativos que não cobram. Se você não sabia, tá sabendo agora, sabe aquele meme? Então, é isso mesmo, tá? Então alguns cobram e outros não cobram. Quais ativos, Gui, cobram imposto de renda? Poxa, os mais comuns são os títulos públicos. Você deve conhecer eles aí, tá certo? Quando você compra um título público, você está, na verdade, emprestando dinheiro para o governo brasileiro. E não interessa quem que é o presidente, você vai comprar um título público e vai emprestar dinheiro para o governo brasileiro, tá certo? E aqui eu coloco, é o Tesouro Selic, é o Tesouro Pré-fixado, é o Tesouro IPCA+, é todo mundo que é título público aqui paga imposto de renda. Então, o primeiro é o título público. Segundo, mais comum, CDB. Esse é o ativo financeiro mais comum que você vai encontrar por todas as corretoras de investimento. Quando você compra um CDB, você está emprestando dinheiro para uma instituição financeira, mais claramente para um banco. E todo o rendimento do seu CDB, ele vai estar suscetível ao quê? Ao leão do IR, do imposto de renda, perfeito? Então, CDB, segundo o mais comum. E se você tem dúvida qual que é o CDB bom ou não, vou deixar aqui, o link aqui em cima, que a gente gravou um vídeo falando qual que é o melhor CDB de todos para este momento, tá bom? Então assiste depois que este vídeo terminar. Clica ali, já abre uma outra aba, depois você assiste. Qual que é o terceiro investimento que tem ali o seu rendimento, é suscetível à cobrança do imposto de renda? São as debêntures. Então as debêntures, elas têm ali o seu rendimento, suscetível ao famoso leão do imposto de renda. Show! Esses daqui então são os três que pagam o imposto de renda. E os que não cobram, Gui, aqui que você quer saber, Os que não cobram mais comuns são LCI, LCA. Primeiro, Esses ativos, eles são muito semelhantes. Quando você compra uma LCI ou uma LCA, você está emprestando dinheiro para uma instituição financeira, para um banco. Mas aqui, você está financiando o setor imobiliário na LCI. Quando você compra uma LCA, você está financiando o setor do agronegócio. Então o banco ele vai pegar esse dinheiro que você investiu na LCI e vai financiar a compra de um imóvel, por exemplo, para outra pessoa. Quando você compra uma LCA, o banco pega esse seu dinheiro e repassa para uma pessoa que quer, por exemplo, trocar o maquinário da sua fazenda. Ambos têm o risco igual se forem emitidos pela mesma instituição financeira, tá? E ambos têm um rendimento também isento do imposto de renda. Qualquer rendimento que você tem aqui, ele é livre, líquido para o seu bolso. Segundo ativo aqui mais comum, Coloquei um aqui, segundo ativo mais comum que tem o seu rendimento isento do imposto de renda são as debêntures. Mas poxa, Gui, as debêntures elas não pagavam imposto de renda que você acabou de falar? Então, mas são as debêntures que elas podem ser chamadas de incentivadas ou debêntures de infraestrutura, tá bom? É a mesma coisa. Então, debêntures incentivadas ou debêntures de infraestrutura têm o seu rendimento isento do imposto de renda. Todo lucro vai líquido para o seu bolso, tá? Então, debêntures comuns pagam imposto de renda. Debêntures incentivadas ou de infraestrutura são isentas, perfeito? Ambas são comuns de você enxergar na sua plataforma de investimentos, então precisa ficar atento ou atenta qual que a gente está falando aqui. Então legal, salva esse vídeo aí, porque você sempre vai precisar comparar. Poxa, Gui, agora beleza, eu sei aqui quais que cobram, quais que não cobram. Agora vamos aprender
a comparar o rendimento desses dois tipos aqui que a gente separou, dos que cobram o imposto de renda e os que não cobram? Então, como que a gente vai comparar esse tipo de rendimento? E aí, primeiro a gente tem aqui algumas premissas. Premissas são coisas que precisam ser satisfeitas para que a gente faça essa comparação. Não dá pra gente sair comparando qualquer coisa com outro qualquer coisa. Algumas premissas, que a gente chama, precisam ser satisfeitas. Primeira premissa, risco de crédito semelhante. O que é isso, Gui? O que é risco de crédito? Eu vou colocar aqui igual, mas você vai entender que é semelhante. O que é risco de crédito igual ou semelhante, Gui? Quando eu empresto dinheiro para o Itaú, para o Santander, para o Bradesco, eu estou correndo basicamente o mesmo risco de crédito. A chance do Itaú quebrar, do Bradesco quebrar, do Santander quebrar, é basicamente a mesma. O que não dá é para eu comparar um ativo do Banco Itaú, um CDB do Banco Itaú, por exemplo, com uma LCA do Banco do Zezinho. O risco de crédito do Banco do Zezinho, ou seja, de eu tomar um calote, de eu não receber esse dinheiro de volta, do Banco do Zezinho ter problemas financeiros no meio do caminho, é muito maior do que o Itaú ter problemas no meio do caminho. Então não dá para comparar um CDB do Itaú com uma LCA do Banco do Zezinho. Essa é a primeira premissa. O risco de crédito ele precisa ser semelhante. Se for igual, muito bom. Segunda premissa, o vencimento tem que ser igual ou muito semelhante também. Vencimento igual ou muito semelhante. Então, não dá para comparar um CDB que vence em 1 ano, 2 anos, com uma LCA que vence em 10 anos, que vence em 8 anos, tá certo? Os prazos eles precisam ser muito semelhantes, tá bom? Para aí sim você comparar a sua taxa de retorno. E terceira premissa muito importante, precisa ter o mesmo indexador. Indexador ele precisa ser igual, aí não é semelhante não. Ele precisa ser igual. O que é isso, Gui? Indexador igual? Estou falando se ele é um pós-fixado, se é um percentual do CDI, né? Se é um pré-fixado que paga uma taxa anual, ou se é um indexado à inflação, que é IPCA+. Então precisa ter o mesmo indexador. Ô Gui, mas aí eu quero comparar um CDB, tem mesmo risco de crédito, que tem o mesmo indexador, mas tem um vencimento muito diferente. Posso? Não, tá? Ah, Gui, então mas eu tenho um que é risco de crédito parecido, que é vencimento parecido, mas que o indexador é diferente. Posso comparar? Não, tá? E não é nesse vídeo que a gente vai fazer essa comparação, é em outro. Então aqui a gente está ensinando como comparar ativos que são isentos dos que não são. Então a gente precisa que essas 3 premissas sejam satisfeitas, tá bom? Gui, eu tenho vencimento e indexador, mas não tenho risco de crédito semelhante. Posso fazer essa comparação? Não. Se você fizer essas comparações sem que as 3 premissas estejam satisfeitas, você vai estar comparando laranja com banana, banana com maçã, e você tem que comparar qual que é a melhor maçã para minha dispensa, qual que é a melhor banana, qual que é a melhor laranja, perfeito? Bom, agora vamos para continhas, para a parte matemática, tá? Então, eu vou fazer aqui 2 exemplos, tá? Para que vocês consigam entender o mecanismo de como chegar no resultado, tá certo? Então, vamos dar um exemplo aqui. Olha, eu tenho aqui, Gui, a opção de investir num CDB do Banco X, né? Do Banco X, que paga uma rentabilidade de 15% ao ano. 15% ao ano. E eu tenho uma opção de investir em uma LCA também do Banco X, olha só, só que uma taxa de 13,5% ao ano. E agora, Gui, como que eu sei qual que é o investimento mais vantajoso dentre esses dois? Eu quero comprar um desses ativos, qual que eu sei que vai mais render, tá? Primeiro, premissas. Risco de crédito é semelhante ou igual? A gente está falando do Banco X. Vencimento, ambos vencem aqui em um prazo de 3 anos. Esse aqui vence em 3 anos, esse aqui vence em 3 anos também, tá certo? Então, legal. Satisfez a segunda premissa também. A terceira, indexador. Ambos são pré-fixados, tá certo? Então, pré-fixados, ambos. Então, a gente satisfez as 3 premissas que eu vou fazer até aqui, 3 risquinhos, tá bom? Legal, agora qual que é a continha que eu vou fazer, Gui? Você pode fazer a continha de 2 formas. Uma é verificar, descontar o imposto de renda, né, da taxa do CDB,
ou outra é incluir o pagamento do imposto de renda na taxa da LCA. Você tem que fazer uma dessas duas movimentações. Vamos começar tirando o imposto de renda da primeira opção, que é o CDB. Vamos lá, então? Então, para você ver quanto que o CDB vai render depois de descontado o imposto de renda e aí comparar com a taxa da LCA, você vai fazer o seguinte: a taxa do CDB, tá certo? Que tá aqui, né? Percentual, vou colocar percentual CDB, vezes 1 menos IR. O que é esse IR aqui, Gui? Isso daqui é a alíquota do imposto de renda que esse título de renda fixa vai pagar para esse prazo de 3 anos, tá? Se você não sabe, a gente vai colocar uma tabelinha aqui do lado falando qual que é a alíquota do imposto de renda para cada um dos prazos. Mas passou de 2 anos, toda e qualquer alíquota de imposto de renda para ativos de renda fixa é de 15%. Então a gente vai pegar e preencher esta fórmula aqui, tá? Percentual de retorno do CDB, 15%, vezes 1 menos a alíquota do imposto de renda que está na tabelinha, 15%. Aí a gente vai fazer vezes 1 menos a alíquota do imposto de renda por um prazo de 3 anos, que é 15%, a gente vai colocar aqui 15%, a gente vai chegar num resultado. Qual que é esse resultado? Vou pegar a minha calculadora aqui e o resultado dessa conta, 12,75%. Opa! Agora eu cheguei a uma taxa. Presta atenção, então, o retorno que a gente chama de líquido, né? Depois que a gente pagou o imposto de renda de um CDB, não é de 15%, não. Ele é, na verdade, de 12,75% ao ano. Poxa, Gui, agora eu visto na LCA ou no CDB? A LCA é isenta do imposto de renda, 13,5% vai para o seu bolso diretamente, não paga nada por isso. Já no CDB, apesar de ter um rendimento de 15%, que é maior, se você fizer o desconto da taxa do imposto de renda, você vai estar recebendo líquido ao ano 12,75%, uma taxa menor do que da LCA. Nesse caso, a campeã que deve levar o seu dinheiro é a LCA. Perfeito? Vamos fazer o segundo round, outra batalha aqui. Então você tem uma LCI que vence em um prazo de 4 anos, tá certo? E que paga uma taxa de 12% ao ano. Legal. E do outro lado você tem um CDB que paga uma taxa de 16% ao ano, tá? E que vence para os mesmos 4 anos. Ok, mas e agora? Como é que eu sei aqui se tem o mesmo risco de crédito ou semelhante? Esse aqui é do Banco Itaú, tá? Vou fazer um exemplo aqui do Banco Itaú. Poxa, legal. Esse é do Banco do Zezinho? Não, esse é do Banco Santander. Poxa, Gui, legal. Então são riscos de crédito semelhantes. Posso fazer essa conta? Pode fazer essa conta. Só não vai comparar o Itaú Santander com o Banco do Zezinho, perfeito? Bom, agora vamos para a fórmula. Agora eu vou fazer de outro jeito. Eu vou pegar a taxa da LCI e vou incluir aqui o imposto de renda, tá? Para a gente comparar com a remuneração do CDB, perfeito? Então vamos lá, como é que eu faço isso? A formulinha é bem simples. Você vai pegar aqui a taxa, né, da LCI. Se fosse LCA, se fosse debênture incentivada, você faria a mesma fórmula e vai dividir por 1 menos a alíquota do imposto de renda. Como é que fica isso daqui na fórmula? Bom, a taxa da LCI é de 12% e a gente vai dividir por 1 menos 15%, que é a alíquota do imposto de renda. Se a gente fizer essa conta, a gente chega no que a gente chama de remuneração bruta ou equivalente. Então, quando você ouve falar a taxa equivalente a um ativo que cobre imposto de renda dessa LCA, é D. Fazendo essa continha aqui, a gente vai chegar no rendimento de 14,11% ao ano, tá certo? Agora a gente pega essa taxa aqui, que é o equivalente a uma taxa do CDB, e compara com a própria taxa do CDB. Veja que nesse caso, a remuneração que a gente chama de bruta do CDB, ela é muito maior do que a remuneração equivalente da LCA. Nesse caso, você não investiria na LCI, você investiria no CDB, que paga 16% ao ano, tá certo? Então, eu mostrei duas formas de vocês compararem
as taxas dos ativos que cobram imposto de renda e dos que não cobram. Gui, mas e se o prazo for de 3 meses? Aí a alíquota do imposto de renda vai mudar. Ao invés de ser 15%, vai ser de 22,5%. Lembre-se sempre de consultar a tabela de alíquota de imposto de renda para investimentos em renda fixa, que a gente já colocou aqui em outros momentos. Espero que vocês tenham gostado então e agora tenham aprendido e saibam como comparar, mas eu tenho um recado para vocês. Se você gosta de investimentos, se você gosta de empreendedorismo, se você gosta de economia, faça o seguinte, conheça um pouco mais a plataforma da Finclass. Na Finclass a gente tem lá os maiores e melhores professores não só do Brasil em cada um desses temas, mas também do mundo, em aulas com alta qualidade de definição e, obviamente, de preparação de conteúdo. Então, se você é uma pessoa que se interessa por empreendedorismo, por investimentos, por economia e quer melhorar sua qualidade de vida e das pessoas ao seu redor, clica no link e conheça um pouco mais a Finclass, porque eu tenho certeza que ela vai te ajudar nesse objetivo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima!